Bora começar aqui, fazer o ritual. Bora lá, então. Gente, então, primeiramente, né? Boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem. Hoje aqui chegamos terminando essa live, já vai ser metade do projeto, vão faltar 5 lives ainda. Enfim, estou gostando bastante de estar estudando e de estar passando isso para vocês ao vivo e para você futuramente que vai assistir esse vídeo aqui. Só lembrar que os combinados, vai que é a primeira vez que você está aqui, combinado seja vulnerável com você mesmo nesse momento, ou seja, assuma que você tem algumas dores, alguns medos sobre dinheiro e vamos ver o que a gente consegue aprender disso. Segundo, né, sem julgamentos, fiquem à vontade para comentar aí no chat, dúvidas, o que pensa sobre o dinheiro que a gente estiver falando. A gente está aqui para aprender um com o outro. Terceiro, escrever e refletir, né, super importante vocês serem ativos em relação ao seu aprendizado. E o quarto é a questão do estar disposto a mudar, né? Fazer com que esse conhecimento seja útil para você, beleza? Live de hoje aqui também vai ser estilo de ontem, né? Para quem assistiu a live 4, ela é rápida, mas hoje ela vai ter conceitos de matemática financeira aí, tá? Principalmente porcentagem. Então, como vocês podem ver, ó, aqui da nossa programação, temos tabela percentual, gráfico percentual e a tarefinha. Lembrando que tudo isso já está relacionado aí com o que vocês já fizeram ontem na live 4, beleza? Então, vamos começar aqui, tá? Antes da gente começar, só vamos lembrar aqui que a gente terminou, né, a live... Deixa eu ver se tem... Antes de eu começar oficialmente... Não, vou começar aqui já mesmo. Quando a gente ontem, né, a gente terminou aqui nessa tabela, lembra? Orçamento e tal. Essa aqui foi a tabela final da live 4. Então, que eu coloquei a receita para dar um panorama geral. Aí eu coloquei aqui os meus valores, né, que era 2.040 de receita, 952,50 com as despesas essenciais, né, aquelas despesas que eu preciso para sobreviver. Depois, R$306 para as despesas necessárias, que são aquelas que hoje eu necessito para ter esse padrão de vida que eu quero, mas não é um padrão de vida alto, é para te atender no mínimo possível, né? Mas que ela não é essencial. Opa. No caso aqui, despesa supérflua, eu não coloquei nenhuma, estou numa contenção de gastos aí, e o restante foi, né, de R$ 781,50. Só lembrando, né, como é uma tabela, o título está aqui em cima, orçamento, né, do professor Guilherme, no caso, os 2 subtítulos aqui, né, nós temos aqui o tipo de fluxo, né, que é a entrada ou a saída, e qual é esse tipo de saída de dinheiro. Nós temos aqui o valor, já tenho reais aqui, então eu não preciso ficar repetindo do ladinho aqui, beleza? Aí hoje, ó que interessante, tá? Hoje aqui, e lembrando, né, que as suas despesas essenciais mais as despesas fixas, elas formam, né, o que a gente chama do custo de vida, né? Então, esse é o meu custo de vida. Hoje aqui, eu vou apresentar para vocês a tabela percentual, tá bem? Como que é essa tabela percentual? A ideia, para você que está aí, eu super recomendo fazê-la, é deixar os dados ainda mais nítidos, ou seja, ele vai te dar uma visualização ainda melhor do seu orçamento. Então, ó, esse é o meu planejamento financeiro, planejamento de Guilherme, né? Agora a gente vai ter 3 subtítulos, a gente tem as caixinhas. Como assim as caixinhas, né? Como vocês podem ver, a minha receita ela não está aqui dentro, ela está aqui fora, ó. Por que ela está aqui fora? Para lembrar que ela é de 2040 e tudo agora vai ser em relação a ela. Então, ou seja, eu, durante o meu mês, eu posso gastar R$2.040, que é o meu salário. Então, qual que é a ideia da caixinha? É como se eu pegasse o meu salário, que é essa daqui, ó, e eu fosse distribuindo ele em várias caixinhas. Então, eu vou colocar assim, eu gasto tanto. Por exemplo, a primeira caixinha que eu tenho aqui, ó, esse método também já é muito conhecido como método do envelope. É como se cada caixinha dessa, né, ou cada gasto desse fosse um envelopezinho. Então, por exemplo, no meu envelope, na minha caixinha das despesas essenciais, eu gasto R$952,50.
Então, daqueles 2.040, eu tiro R$ 952,50 e coloco na caixinha de despesas essenciais. R$ 306 eu coloco nas despesas, né, necessárias. Então, é uma outra caixinha. E aqui, gente, é a porcentagem, como vocês podem ver, tá? Como que funciona a porcentagem, tá? A porcentagem, ela é em relação, tá, ao todo. Então, agora, nesse momento aqui, eu vou dar uma aulazinha bem, não breve, né, mas acho que vai ser um tempo bom para que você, se você tem dificuldade de aprender porcentagem, pensa aí no seu dinheiro, no dinheiro da sua família, eu acho que vai fazer mais sentido e eu acredito que vai te ajudar bastante, tá bem? Só deixa eu dar uma olhadinha ali no... Vai só ter certo aqui. Boa. Olá, pessoa que está aí no Instagram, tá dando para ver, né? Acho que tá dando para ver e tá dando para me ouvir. Ó, então, gente, seguinte. Bora, então a gente já vai voltar nessa tabela, né? Essa parte aqui vai ser separada para as porcentagens. Então, se ela está sendo separada para as porcentagens, né, a gente tem que entender primeiro como que a gente vai achar a porcentagem de cada uma delas. Primeira coisa, então, tá? Vamos entender o que é a porcentagem, tá? Como vocês podem ver, o próprio nome já diz, né? Por 100. É alguma coisa dividido por 100. Mas para que serve a porcentagem, né? Vamos olhar aqui, então, rapidinho. Primeira coisa, a porcentagem, ela é uma fração, tá? Ou seja, a gente vai comparar, né, uma parte de um todo, tá? Então, a gente vai pegar uma parte, igual na tabela anterior, só para vocês terem uma noção, eu vou comparar esses R$ 952,50 em relação aos 2040. Só já adiantando para vocês terem uma noção, essa é a parte pelo todo, tá? E como vocês podem ver, ela é uma razão, né, cujo denominador ele vai ser 100. Aí vocês devem estar pensando, nossa, mas por que esse denominador é 100? Para que serve a porcentagem? Deixa eu contar aqui para vocês um dado interessante. E aí vocês vão pensar aí, e vocês podem até colocar no chat qual que vocês acham mais fácil. Imagina que não tivesse a porcentagem, tá? Vou trazer um dado aqui para vocês. Um exemplo, o Brasil hoje, ele tá em torno aí, né, na última pesquisa que eu vi, tá em torno aí de 209 milhões de pessoas, tá bem? Então, o Brasil tem 209 milhões de pessoas. Dessas 209 milhões, 107 milhões, né, 635 mil são mulheres, tá? E 101 milhões, 365 mil são homens. Imagina só se em toda pesquisa a gente tivesse que falar assim, imagina você uma repórter, ou você está vendo essa reportagem e a pessoa fala assim, dos 209 milhões de brasileiros que tem hoje, né, 107 milhões, 685 mil são mulheres. Olha o tamanho dessa informação. Será que tem jeito da gente apresentar esse tipo de informação de uma maneira mais fácil? Para isso, né, que existe a porcentagem, tá? Então, se a gente transformar isso em porcentagem, a gente sabe que 51,5% do Brasil, né, são mulheres e 148,5% são homens. Então, olha como fica muito mais simples, né? Dos 209 milhões de brasileiros, 51,5%. Isso já te dá uma noção de proporção. Como assim? Você já sabe que tem, além de você saber que tem mais mulheres, como aqui, você também sabe que tem mais mulheres, mas você já tem uma noção. Você fala assim, nossa, então é um pouquinho a mais do que a metade. E além de que fica condensado, em vez de ficar esse número gigante, você representou de forma percentual. Então tá aí para que serve a porcentagem. Ela é uma forma de representação, tá bem? Então fica mais fácil. Hoje aqui eu vou contar com a ajuda do Joel Santana. Para você que está olhando aí, ó. Seguinte, uma coisa muito importante de entender sobre a porcentagem, que como ela é uma fração, a gente tem 3 formas de representar, tá? A gente tem a forma de fração, fracionária, a forma decimal e a forma percentual. Então, por exemplo, se eu falo que metade aqui, ó, por exemplo,
1 sobre 2, né? A fração. Eu tenho uma pizza, dividi ela em 2 pedaços iguais, né? Então, eu peguei o todo, dividi em 2 pedaços iguais, que fica no denominador. E aqui, ó, eu comi um pedaço. Sei que aí na sua cabeça já deve ter vindo fácil. Ah, você comeu 50%. Mas de onde que vem esse cálculozinho? Para a gente transformar essa fração para o décimo, para decimal, você vai pegar 1 dividir por 2, tá? Então, se você fizer essa divisão aí de 1 por 2, a gente vai ter 0,5, tá? Então, a gente tem 0,5. E agora, como que eu vou transformar esse decimal, né, para percentual? Se é por 100, eu quero representar em relação a 100%. Então, eu vou pegar essa divisão que eu achei e vou multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100 esse 0,5, eu vou achar 50%. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 50, né? Já tem aqui a porcentagem em cima, então 50%. Um outro exemplo que eu vou dar aqui, ó, porque às vezes esse ele é bem, como fala? Ah, esse é muito fácil e tudo mais. Vamos pensar o seguinte, eu tenho 15 reais, tá? Ó, meu dinheiro todo é 15 reais. E aí, desses 15 reais, eu gastei 10 reais, né? Então, a parte do todo, dos 15 reais totais, eu dividi em 15 partes, então são 15 notinhas de 1. Eu peguei 10 partezinhas dele e eu gastei com sei lá, 2 salgados e 2 sucos, tá? E aí deu 10 reais. Como que eu vou fazer essa parte decimal? Faça essa divisão aqui, ó. Se você dividir 10 por 15, você vai chegar no resultado de 0,666666666, tá? Então aqui, ó, vou colocar 3 pontinhos. 0,66666. Agora, para eu achar isso daqui em porcentagem, vamos supor, quantos por cento esses 10 reais aqui, né? Quantos por cento que ele representa em relação ao todo? Eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, vocês vão ver que eu vou ter aqui, ó, 66,666%. Então, aqui eu poderia, por exemplo, né, arredondar aqui para 67%. Tá? O foco não é muito arredondamento, é mais para vocês entenderem a porcentagem, tá? Então, coloquei aqui 67. Então, isso daqui é só para vocês terem uma noção, né, de como que a gente vai chegar nessa parte do percentual e tudo mais. Se você tiver uma dúvida, né, segura a sua dúvida aí, no finalzinho eu explico de novo. Então, isso daqui é só para vocês terem uma noção, tá? Como que a gente vai fazer? Deixa eu só beber uma água aqui. Agora, como que eu vou fazer para... Ai, meu Deus. Vamos ver se viagem chata. Como que eu vou fazer aqui para a gente descobrir agora em relação aos valores, né? Como que a gente vai calcular? Seguinte, tem 2 passos aqui, tá? Geralmente, né, nos exercícios, mas assim, na vida também, né? A gente geralmente olha um valor e quer descobrir quantos por cento teve de desconto, tá? Ou a gente olha uma porcentagem e essa porcentagem a gente quer saber quanto que é de desconto. Então, vamos olhar esse primeiro caso, tá? Vamos supor que ele vai te dar uma parte e quer saber a porcentagem. Como assim? Olha o exemplo. Eu quero saber quantos por cento é 800 reais, né, em relação a 2.000 reais. Então, meu todo é 2.000 e minha parte é 800 reais. O que vocês vão fazer? Vamos transformar esse exemplo num dia a dia, por exemplo. Tenho 2.000 reais, quase meu salário aí de 2040, tá? Desses 2.000, 800 reais eu gastei, sei lá, eu gastei com um produto novo aí que eu comprei, com vários produtos novos. Quero saber quantos por cento desses 2.000 que eu gastei. O que você vai fazer, tá? Você vai pegar esse valor, lembra que é uma fração? Então você vai pegar esse valor, que é de 800 reais, dividir ele pelo todo, que é o que eu tinha. Então, o todo que eu tinha era de 2.000 reais. E você vai depois multiplicar por 100. É estilo esse exemplo aqui, ó, do 10 sobre 15. Só que agora aqui eu gastei 800 reais, é a parte, vou dividir pelo todo de 2.000, multiplicar por 100. Então, vamos fazer aqui, ó.
Então, eu vou pegar 800, dividir por 2.000. Se você fizer essa conta aí, 800 dividido por 2.000, você vai ver que vai dar 0,4, né? Depois que você pegar esse 0,4, o resultado aqui, ó, dessa divisão vai dar 0,4. 0,4 vezes 100, 40%. E aí você pode estar pensando, mas prof, eu posso fazer primeiro 800 vezes 100 e depois dividir por 2.000? Pode também. Você pode ver, você vai ficar 800, né, vezes 800 vezes 100 vai dar 80.000. 80.000 dividido por 2.000 dá 40. Vai dar 40%. Beleza? Então, toda vez que ele te der um valor e quer saber a porcentagem, o que você vai fazer? Você vai pegar essa parte, dividir ela pelo todo, depois multiplicar por 100. Não tem erro. Tem outras maneiras, né? A galera faz regra de 3 e tal, só que essa regra de 3 vem desse cálculo aqui. Então, eu prefiro explicar o conceito por trás, porque se você entender bem esse conceito, né? Qualquer outra maneira para você vai ficar até mais fácil, porque você está entendendo o que você está fazendo, e não simplesmente decorando. Agora, como que você vai calcular nesse segundo caso aqui, ó? Agora, se ele te dá a porcentagem e quer achar o valor, então o que vocês vão fazer? Presta bem atenção, tá? Ele te dá uma porcentagem, tá? E ele quer saber qual que é o valor referente àquela porcentagem. Então, o que vocês vão fazer? Vamos pegar aqui um exemplo. 25% de 2.000. Então, vamos... De 2.000. Então, o que vocês vão fazer, gente? Eu quero saber quantos reais, né? 25% é quantos reais em relação a 2.000, tá? Então, vamos pensar aí no dia a dia num produto. Vou comprar um produto. E aí tá lá, você passa na loja. 25% de desconto à vista. Como é que você vai fazer, né? Você vai usar a calculadora na hora, obviamente, né? Não tem problema, mas você também tem que saber usar a calculadora. E qual que é o cálculo que está por trás disso, tá? Você vai pegar o percentual, tá? Só que por que eu coloquei aqui fração embaixo, né? Você vai colocar ele na forma fracionária, tá? Então, como assim na forma fracionária? Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai fazer um processo inverso aqui. E depois você vai multiplicar pelo todo. Então, gente, ó, tô com o Joel Santana aqui. Então, ele já me deu 25%. Tá? Como que agora eu vou... Agora eu vou fazer o processo inverso. Eu vou vir daqui para lá. Então, eu vou fazer o quê? Para transformar os 25% em decimal, né? É só você pegar e dividir por 100, né? Que dá 0,25. E não precisa nem fazer daqui e chegar tudo aqui. Já dá para fazer, porque como é 25%, olha só para você ver, gente, a matemática é muito linda. Ela fala com a gente. Só de você falar que a palavra já sai. Então, 25%. Então, o que significa isso na forma fracionária? 25 por 100. Olha que maravilha. Então, e depois que você achar, né, nessa forma fracionária, né, ou na forma decimal também, dá certo, né? Você já poderia colocar o 0,25 direto e multiplica pelo todo. Então, por exemplo, como que eu vou achar aqui? Eu vou fazer 25 dividido por 100, que dá 0,25, e vou multiplicar pelo valor, pelo todo, que é 2.000. Então, dá 500 reais. Posso fazer primeiro 25 vezes 2.000 e depois dividir por 100? Posso. Posso já colocar o 0,25 que sai daqui? Pode também, tá? Então, sempre assim, quando tiver uma porcentagem e você quiser saber o valor ali envolvido, você vai pegar, transformar essa porcentagem numa forma fracionária, né, ou na forma decimal, e vai multiplicar pelo todo, beleza? Então, gente, vamos agora então para a parte mais prática, né, que agora vai interessar você que está assistindo aí essa nossa querida live ou a gravação no caso, né? Vamos voltar para minha tabela. Como que eu vou descobrir qual porcentagem? Ó, gente, esses dois primeiros aqui, e aí agora também, deixa eu até respirar aqui. Prestem bem atenção, não só na parte agora, né, da matemática financeira percentual, mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre
como você pode alocar o seu dinheiro, né? Se você tem algum restante, se você vai fazer uma meta para colocar um restante, tá? Vou dar algumas ideias para vocês de caixinhas, tá bem? Então vamos lá. Eu quero achar esse valor, ele me deu o valor. Então, se ele me deu o valor e eu quero achar a porcentagem, o que eu vou fazer? Para eu achar a porcentagem que eu gasto com as minhas despesas essenciais, eu vou pegar 952,50, vou dividir pelo meu todo. Quem que é meu todo? É quanto eu ganho, é a minha receita, que está aqui, ó, que é R$ 2.040. Então, eu vou pegar R$ 952,50, dividir por 2.040. Depois que eu fizer essa divisão, multiplico por 100. Quando eu faço isso, dá em torno de 46,7%. Tá vendo? Porque, só para você ver, agora a ideia da porcentagem é essa. Eu já tenho uma noção que eu gasto quase metade do meu orçamento. Aqui fica mais difícil, né? Com o próprio número. Agora, vamos para o próximo. Como que eu vou achar a porcentagem aí das despesas necessárias, né? Vou pegar R$ 306, dividir por 2.040 e depois multiplicar por 100. E aí eu tenho aqui 15%. Beleza? Então, gente, ó, se for olhar, né, o meu custo de vida dá 61,7%. Então, de tudo que eu ganho do meu 100%, que é R$ 2.040, 61,7% é o meu custo de vida hoje, tá bem? Então, sobra aí, né, 38,3%. E aí, como que eu faço agora? Como que eu distribuo esse dinheiro que sobra? E aí eu vou mostrar para vocês. E tem duas coisas que eu acho que é muito importante para vocês saberem, tá? Seguinte, vou descrever primeiro o que eu coloquei aqui, ó, SOS, tá? O que é esse SOS? SOS, gente, é um fundo de emergência. Pensa com você aí. O fundo de emergência, ele é tão importante que ele vai ter uma live só para ele e para aposentadoria, tá? É a live 9, tá? Que vai ser na quinta que vem. Então, o fundo de emergência é como se fosse, sabe a caixinha de primeiros socorros? Que ela tá ali na sua casa, você espera nunca precisar dela, mas se precisar, ela tá ali, com os remédios que você precisa, com band-aid, enfim. É a mesma ideia, só que para a sua vida financeira. Imagina que hoje eu seja demitido. E aí eu paro de ganhar o meu salário. E aí eu fico sem ganhar nenhuma receita, né? Para de entrar dinheiro. Como que eu vou sobreviver? É para isso que serve um fundo de emergência. Como diz o nome, né? SOS. É para situações emergenciais, tá bem? Então é muito importante montar um fundo de emergência, né? Ainda mais agora, você que está assistindo a gravação, estamos no dia 1 de julho de 2020, estamos no meio de uma pandemia. Brasil, muita gente perdeu emprego, tá? Então, imagina só essas pessoas que não puderam, não tiveram, né, às vezes não tiveram oportunidade, ou realmente ainda tinha oportunidade, mas por não ter tido uma educação financeira, não fez um fundo de emergência, tá? Então, o fundo de emergência, ele é exatamente um dinheiro que vai proteger o seu presente, tá? Para exemplo, se eu ficar doente, muito doente, precisar pagar um remédio mais caro, esse fundo de emergência ele vai me cobrir. E aí eu sei que você pode estar pensando aí, tá, mas quanto de dinheiro eu tenho que ter nesse fundo de emergência? O ideal é que você tenha de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Por quê? É como se fosse assim. Se eu for demitido hoje, ou precisar comprar alguma coisa, né, do tipo um remédio, pagar alguma coisa assim muito emergencial, eu já tenho esse dinheiro. Então, por exemplo, no meu caso, é 61,7%, deu em torno de 1.300. Então, é interessante que eu monte um fundo de emergência de R$ 3.900 a R$ 7.800, vivendo hoje aqui em Caruaru. Tá bem? Então, por quê? Porque eu tendo esse dinheiro, eu garanto que eu consiga sobreviver se eu for demitido ou se precisar pagar alguma coisa, eu consigo garantir que eu vou me garantir por pelo menos de 3 a 6 meses, tá bem?
Gente, uma pausa, desculpa, mas é porque aqui no nariz, né? Rapidinho. Ó, voltando aqui, tá? Então, é para isso que serve o fundo de emergência. O fundo de emergência é para comprar aquele livro que está na promoção que você ama muito? Não. É para você pegar de última hora porque tem um produto que você quer comprar muito e você precisa e você quer sair com seu amigo de última hora? Não, tá? Lembra, ele é um fundo de emergência, tá? Então, ele é exclusivamente para emergência. Então, e eu vou falar na live 9, tá? Qual é onde deixar esse fundo de emergência, né? Onde que é o melhor lugar para você deixar, tá? E aí você deve estar pensando, nossa, professor, mas ó, para você ver, eu ganho aqui 2040, eu não vou conseguir 3.900, 7.800 do nada. Por isso que é importante você separar sempre um pouquinho da sua receita, do que você ganha, para ir construindo esse fundo de emergência. O meu fundo de emergência mesmo, eu estou construindo desde 2018. Entendeu? Porque não tem condições de eu chegar e colocar já muito dinheiro de uma vez nesse fundo de emergência. Então, eu estou montando ele todo pouquinho. Então, o que eu faço, por exemplo, tá? Eu coloco 10%. Opa, volta. Coloco 10%. Ó o exemplo contrário agora, gente. Então, eu coloco 10% da minha receita, né? 10% de 2040. Então, o que eu vou fazer? Né? 10% é 10 dividido por 100 e depois eu vou multiplicar por 2040. Se eu fizer essa conta, vocês vão ver que dá R$204. Todo mês eu separo R$204 para construir a minha reserva de emergência. Nossa, professor, eu não consigo aqui, né? Minha família não consegue. É o que eu disse até na live ontem, tá? Na live 4. Tenta ver, por isso que é importante você fazer essa análise desse planejamento financeiro, né? E vocês que estão assistindo, pergunta aí para a família de vocês depois se eles têm um fundo de emergência. A maioria das famílias, gente, brasileiras não tem fundo de emergência, tá? E eu não estou falando que você tem que deixar toda vez R$200. A minha realidade é diferente de muitas pessoas. Só que por isso que é importante apertar um pouquinho as contas, tá? E montar esse fundo de emergência. O fundo de emergência vai fazer com que você durma mais tranquilo, porque você sabe que, no último dos casos, você tem aquele dinheirinho para pagar um remédio que você precisa, para pagar uma situação emergencial. Uma outra situação emergencial aqui, só para deixar mais lúcido ainda a importância. Moro em Caruaru, minha família é de Pouso Alegre, Minas Gerais. Imagina se acontece alguma coisa com a minha família e eu preciso voltar de última hora. Eu vou precisar comprar uma passagem de última hora e não vai ser barato. Então, eu preciso ter esse dinheiro. Beleza? Então, assim, até fiquei um tempinho bom nele de tão importante que é o fundo de emergência, tá? E aí eu queria estar aí, pegando na sua mão para te ajudar a fazer esse fundo de emergência, mas eu não consigo fazer isso agora. Mas é super importante que você monte o fundo de emergência e não caia na armadilha de achar que é impossível fazer o fundo de emergência. É possível, tá? Mesmo, eu ganho muito pouco, é muito pouco. Então, guarda R$1, R$2. Nossa, mas aí vai demorar muito. É melhor ir de pouquinho em pouquinho e você ir construindo esse hábito de separar para o fundo de emergência do que você não ter nada, né? É melhor você colocar lá R$20 por mês, né? E no final você ter R$240 no final de um ano. Beleza, não cobre pouca coisa, mas você já começou pelo menos. Então não achem que fundo de emergência é impossível de fazer, tá? E é super essencial, assim. Eu coloco como obrigatório, gente. Tem que ter um fundo de emergência, tem que separar esse dinheirinho, tá? É pro seu bem. Tô sendo enfático aqui porque eu tô pensando e quero o seu melhor, ok? Agora, um segundo aqui também que eu considero essencial é a questão da aposentadoria, tá? A aposentadoria, gente, é um dinheiro a longo prazo, né? Então, o que acontece? Se você está protegendo o seu presente, você tem que proteger também o seu futuro, tá? Se você está acompanhando aqui essas lives desde o início do projeto, na live 2, né, que foi sobre entendendo o seu relacionamento com o dinheiro, lembra que tem um perfil de pessoa que é o gastador ou a gastadora? Quem que é o gastador ou a gastadora? É aquela pessoa que não tem controle dos seus gastos.
E geralmente gastador, eles não reservam nada para o futuro, porque eles vivem a vida como se fosse morrer amanhã. Só que o que acontece, gente? O amanhã chega, né? E as contas chegam, né? E é super importante você se preocupar com o seu futuro. Então, pensa que é um dinheirinho para o seu eu do futuro. Esse dinheirinho que eu separo para aposentadoria é um dinheirinho para o Guilherme velhinho, entendeu? Então, eu estou investindo no futuro. Precisa ser uma porcentagem grande? Não, mas o importante é que você guarde essa porcentagem, porque se a gente for depender, gente, só do governo, do INSS, não vai dar. Pergunta para as pessoas que estão aposentando aí e veja se está dando aposentadoria. Digo até por experiências da minha família, tá? É um valor muito baixo. Então, é importante você construir essa sua aposentadoria particular. Lembrando, live 9, vou falar mais sobre aposentadoria, lugares para guardar o dinheirinho da aposentadoria, né? Porque como é um dinheiro que é para daqui 30 anos, 40 anos, tem certos lugares, tem certos tipos de investimentos que são interessantes de colocar, tá? Então, ó, esses dois aqui, gente, o SOS Aposentadoria, faço o máximo. Eu vou guardar R$5 para aposentadoria. Ótimo, se é o que você consegue, mas tenta fazer mais uma forcinha, tá? É importante demais. Vamos fazer a mesma coisa. Eu coloco também 10%. Então, eu coloco lá R$204 todo mês. Eu estou separando para o Guilherme do futuro. Isso faz com que eu deixe de aproveitar o presente? Não, eu consigo aproveitar o presente bem. Poderia gastar esses 204 com mais coisas no presente? Poderia. Só que é isso. Por isso que essa que é a ideia da educação financeira e do planejamento financeiro. É achar esse equilíbrio. Que, ao mesmo tempo, eu consiga satisfazer algumas necessidades, porém, eu também tenho que estar preocupando com o meu futuro. Tá bem? Então, bora lá. Aí, agora, gente, quando você estiver fazendo isso, às vezes vai sobrar dinheiro, né? E aí, eu vou falar aqui de ideias de caixinhas e envelopes. Então, por exemplo, tem essa caixinha que eu chamo de objetivos, né? O que é um objetivo, gente? Qual que é a diferença de um desejo e um objetivo, né? Um desejo, vamos supor aqui, né, que eu falo, eu quero ter um apartamento e eu vou ter um apartamento. O que é desejo, o que é objetivo? O desejo é eu quero. Querer, um monte de gente às vezes quer ter um apartamento, né? Mora muito no campo dos sonhos. Agora, o eu vou, o que esse eu vou traz a ideia? Traz a ideia de que eu já estou guardando dinheiro, que eu já estou pesquisando. Então, o objetivo, ele nada mais é do que um desejo com intenção e energia por trás. Geralmente, quando eu falo isso no meu curso, a galera gosta, tá? Podem anotar aí. Um objetivo é um desejo com intenção e energia por trás, tá? Então, ele tem um plano, um objetivo. Ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim, ele tem recursos finitos, né, limitados. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo quantos exemplos que eu disse, né? Mas, enfim, eu tenho 2 objetivos, tá? Eu tô separando um dinheirinho para certos objetivos. Um deles é viagens, então eu tenho uma caixinha, gente, que chama viagens, que sempre eu separo um dinheirinho para viajar. Então, para eu não precisar pegar das despesas necessárias, das essenciais, então eu prefiro guardar nesse tipo de caixinha. Então eu coloco lá, sempre para viagens, e vou colocando o dinheirinho. Um outro objetivo que eu tenho aí é ir para uma Copa do Mundo. Inicialmente, eu estou com esse plano aí de dar 2022, mas vamos ver como que vai ser, né? Então, eu sempre estou separando. E eu já fiz uma conta de quanto que eu tenho que guardar por mês até lá. Porque isso, por ser um objetivo, eu não posso simplesmente colocar R$1. Se eu colocar R$1 por mês, eu não vou para a Copa em 2022. Então, eu tenho que colocar uma quantia que faz sentido, né? Que eu possa ver um investimento onde eu posso colocar para esse dinheiro render. Então, isso é só para vocês terem uma noção, tá? Então, uma caixinha que é interessante de vocês terem também é de objetivos. Pode ser uma viagem em específico, pode ser alguma coisa que você queira comprar, pode ser um desejo, tá? Pode ser um livro, um celular que você queira comprar. Olha a diferença de você ter que tirar, às vezes, né, do fundo de emergência, que é para uma emergência, e você aqui, no caso, você está planejando de fazer esse tipo de objetivo, tá bem? Então, ó, coloquei 5,3 para esses meus objetivos, tá? Então, se eu for fazer 5,3, eu vou fazer 5,3 dividido por 100. O resultado dessa conta, vou multiplicar por 2040 e vai dar
R$ 108,12, tá bem? Esse outro, gente, eu vou dar umas outras ideias aqui de caixinhas para vocês, tá? Você pode fazer uma caixinha, por exemplo, para um intercâmbio, igual da viagem que eu disse, você pode fazer para doações, você pode fazer para desenvolvimento. Quando o desenvolvimento é uma caixinha que você separa para fazer cursos online, coisas que você gosta de comprar para você, né, ter um desenvolvimento intelectual, enfim, tá? Essa que é a ideia das caixinhas, porque é bom que eu vejo elas e eu sempre separo um dinheirinho para cada uma, tá bem? Então eu coloco aqui, ó, 13%, né, que dá 265,20, que são outras coisas que eu gasto. E o total, se eu for somar aqui toda a porcentagem, dá 100%, e ali, por causa de eu ter arredondado, faltou 18 centavos para dar 2040. Mas pronto, temos aqui a nossa tabela percentual. Então, primeira parte, check. Ela até durou bastante aqui, eu estou vendo pelo tempo, né? Mas fiquem tranquilos que agora a segunda parte, que é o gráfico percentual, ele é bem tranquilo. Porque a parte maior é sobre porcentagem. Agora, gente, qual que é a ideia, tá? Quando eu falo de criar um gráfico, né, isso é uma tabela, linhas, colunas. Ela é boa porque ela tem vários detalhes. Mas vamos supor que eu quero deixar algo mais visual, tá bem? Então, assim, quando eu quero deixar algo mais visual, né, para ficar melhor, para eu enxergar e ver esses dados, é interessante fazer uma tabela, tá? E qual tipo de gráfico que é interessante a gente usar nesse caso? Vocês estão vendo que a gente está usando essa tabela? Não está sendo a parte em relação à parte do todo? Então, por exemplo, eu sempre estou pegando uma parte do dinheiro em relação a 2040. Então, toda vez que for algo de fração, a gente pode usar o famoso gráfico de pizza, ou gráfico setorial também, tá? Então, é esse daqui, ó. Então, vou mostrar para vocês um passo a passo de como que a gente pode construir esse gráfico, tá? Antes de eu construir esse gráfico, né, deixa eu só dar uma olhadinha para ver se está tudo certo. Beleza. Boa, gente. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? Primeiro passo para um gráfico percentual, né? Lembrando, é porque vai ser porcentagem. O nome desse gráfico, tá? Para você não confundir, é gráfico de pizza ou gráfico setorial. Só que a gente vai construir dele agora um gráfico percentual. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, você vai desenhar uma circunferência, tá? Então você desenha aí essa circunferência. Então você fez isso, tá? Aí depois, o que você vai fazer? Então, eu passo errado. Segundo, você divide ele em 4 partes. Como assim dividir? Como assim dividir ele em 4 partes? Ó, você vai pegar, divide ele dessa forma aqui, tá? E você sabe agora, lembra, gente, os R$ 2.040, ele está sendo representado pela circunferência toda. Então, ó, se eu pegar esse, pensa na pizza, né? Então, 1/4 da pizza, 25%, 25%, 25%, 25%. Então, beleza. Você tem aqui, né? Você sabe agora que cada pedaço... E quando você for fazer aí, você que está em casa, faz essa linha fraquinha. Não precisa colocar o 25%. É só para te dar uma noção. Porque, olha o terceiro passo. Dá uma olhadinha aqui. O que você vai fazer? Olha aqui o meu gráfico já pronto, tá? E eu não sei se está dando para enxergar bem, mas é o seguinte. O que é a ideia da proporcionalidade, tá? Você vai fazer coisa proporcional. Você vai pegar, vai pintar o gráfico, tá bem? De forma proporcional. Por exemplo, as despesas essenciais... Deixa eu até pegar aqui a ajuda do João Santana. O João Santana nessas horas, gente, ele é maravilhoso. Ele ajuda muito. Então, peraí. Boa. Então, ó, seguinte, esse gráfico, gente, como você pode ver, essa parte maior, tá vendo aqui que é 46,7%? Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas tá aqui do ladinho, tá? Tá aqui do ladinho, vai estar até lá nos resuminhos, vai ajudar vocês que estão assistindo aqui. Então, ó, pode ver que ele não tá exatamente na metade. Então, isso que é ser proporcional. Então, quando eu tenho um gráfico aqui, tá? Eu dividi ele aqui em 4 partes,
Se eu quero fazer, por exemplo, 27%, eu vou pintar uma parte aqui de 25%, ó. Acho que vocês conseguem ver mais ou menos. Ó, deu 25% aqui. Eu não posso chegar e pintar 27%, ó, até aqui. Por quê? Não está proporcional, ó. Isso daqui está muito perto dos 50%. Então eu iria pintar mais um pouquinho só, né? Então, ó, por exemplo, 27%, ele poderia ser representado assim: 25% mais um pouquinho. Então, essa que é a ideia do gráfico percentual. Então, você vai colocar aqui, ó. Podem ver, eu coloquei 47,7%, 15%, 10%, 10%, 5,3% e 13%. Então, você vai fazer essa parte da proporcionalidade, tá? E aí eu sei que você deve estar pensando, tá incompleto isso daqui. Por quê? Se a pessoa chegou agora na minha live, que eu coloco aqui, ela não sabe o que eu gasto, né? Esses 46,7%, ela não sabe o que é, ela não sabe o que é também esses 15%, né? Esses 13%. Então, o quarto passo num gráfico setorial com essas porcentagens, vocês vão colocar as legendas, gente. Então, olha só para você ver, agora ele está completo. Ele tem o título aqui em cima, ó, Planejamento Financeiro do Guilherme. Ele tem as porcentagens, tá vendo? E tem aqui as legendas. Para cada cor ele me fala, ó, eu consigo ver que para 46,7% é as despesas essenciais. Então, esse é um gráfico que ele é legal para representar um orçamento. Porque olha como que ele fica visual, né? Por exemplo, eu não sei aqui os valores, mas se eu fosse mostrar para alguém de fora, a pessoa fica muito mais fácil dela entender. Nossa, então peraí, você gasta quase 50% do que você recebe com as suas despesas essenciais. Dá para fazer uma discussão bem rica nisso, né? E é aquilo, às vezes você vai mostrar para uma pessoa que você não sente tão confortável, assim você não mostra exatamente os valores, né? Você pode mostrar em porcentagem, tá bem? Então, só para vocês, vamos comparar aqui, ó. Então, eu até fiz uma comparação, ó. A tabela e o gráfico. O que vocês acharam? Para você ver, ó, a tabela, né? Ela tá organizadinha, linhas e colunas, ela é muito boa. Só que da tabela a gente já consegue fazer o gráfico, né? E aí esse gráfico aqui já me mostra, ó, como que tá o percentual e tudo mais. Enfim. Então, gente, né? A live de hoje é bem uma parte de matemática financeira, mas aplicado aí, se você assistir a live 4 e a de hoje, que é a live 5, você sai com planejamento financeiro pronto. Se você não sabe mexer muito bem em computador, em fazer planilha, você consegue fazer isso tudo à mão, tá? Você consegue fazer tudo à mão. Por isso que eu quis mostrar, só você entender o conceito da porcentagem, tudo mais. Então, essa aqui é a ideia de mostrar a tabela e o gráfico, tá bem? Ficou alguma dúvida, pessoal aqui do YouTube, tá com alguma dúvida?